aí o texto bíblico, que você já tem ele aberto, Apocalipse 3. A igreja de Laodiceia, carta à igreja de Laodiceia. Eu gostaria de ler o texto que está escrito assim a partir do verso 14. Quem encontrou, diga amém. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Repita bem forte. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Verso 19, mais uma vez. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em minha casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, mais forte, ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, na tua presença estamos e mais uma vez te pedimos, ajuda-nos, Pai, a compreender a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, talvez a carta de Laodiceia é a carta mais desafiadora para a compreensão. Desafiadora porque na linguagem de alguns teólogos, ela compreende um período que é o período da igreja dos últimos dias. Há quem olhe para as 7 igrejas e consiga ver que há 7 períodos da cristandade, onde o primeiro período provavelmente até o ano 300 e assim sucessivamente. Não que esse período seja uma data específica de uma longevidade de 300 em 300 anos, não, nada disso, mas como que tempos específicos em que a igreja se portou e problemas que ela enfrentou. E de todos, essa é, no meu entendimento, é aquela que tem mais a ver com essa ótica. A ótica de que há 7 períodos da igreja onde os problemas que ela enfrentará, onde a forma que ela vai se posicionar como cristã, está na semelhança desse texto. Nunca, jamais se observava, se imaginava na época do apóstolo João, um formato de cristianismo que nós encontramos hoje. Para entender isso, eu quero agora, na quarta-feira, nós demos aqui uma visão geral sobre a carta, onde nós falamos bastante sobre a cidade. A cidade de Laodiceia era uma cidade tão rica,
que quando ela foi destruída no ano 17 a.C., ela recebeu apoio do imperador romano. Mas quando foi destruída de novo, na semelhança da igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, um terremoto destruiu aquelas cidades. Filadélfia e Laodiceia são próximas. Laodiceia fica a 70 quilômetros de Filadélfia. E na destruição, na segunda destruição, ela mandou mensagem ao imperador dizendo: não é necessário nenhuma ajuda do império, nós mesmos vamos reconstruir a cidade. E Laodiceia, meus irmãos, é considerada, se não é a mais bonita na época, era uma das mais bonitas de toda a Ásia. Ou seja, quando eles reconstruíram a cidade, reconstruíram com uma beleza inigualável, ao que dá a entender os fatos históricos. Então, era uma cidade extremamente rica, aonde os cristãos estavam na sociedade, mas não faziam diferença nenhuma. Absolutamente. Veja aí a semelhança do nosso tempo. Nós temos já um número extraordinário de cristãos chamados evangélicos no Brasil, e nós não temos um avivamento. Por quê? Porque muitos são apenas pessoas que frequentam cultos e que buscam uma fé para suas próprias vidas. Buscam uma família abençoada, buscam resultado na área financeira, buscam emprego, buscam resultado. Quando, na verdade, a base da fé é que nós éramos perdidos e fomos achados. Nós estávamos em pecado e Ele se revelou a nós quando éramos pecadores. E aí, observando o texto de Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, não pelos bonzinhos, mas pelos pecadores. Em outras palavras, nós estávamos perdidos em pecado. E Cristo morreu não pelos bons, mas pelos perdidos. Então, o que é que deve permear a nossa vida? A celebração da comunhão com Deus. Nós estamos vivos em Deus. Nós estávamos mortos, mas ressuscitamos com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E no dia que você se converteu, no dia que você foi levado a crer, que você ouviu o Evangelho e você se converteu, né? Eu considero um texto extraordinário. É o texto que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, né? Você encontra lá: quando ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus, quando eu leio esse texto. Porque foi exatamente assim. Quando eu ouvi o Evangelho, a palavra da verdade, tendo nele crido, o Espírito Santo entrou no meu coração. Eu me lembro da experiência que eu tive. Eu senti meu corpo leve quando eu fiz a oração recebendo a Cristo. E eu fiz a oração sentado no meio da multidão. Eu não vim à frente naquele dia. Eu fiquei extremamente constrangido de ir à frente, com muita vergonha de ir, mas eu estava profundamente tocado. Eu me lembro até a localização no templo onde eu estava naquele dia, não é? E quando eu fiz a oração recebendo Jesus, eu fui sentindo meu corpo leve, o meu coração suave, leve, uma paz que eu nunca tinha conhecido, que eu não sabia que existia. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Cultos depois eu vim à frente, e agora assumindo diante de toda a igreja, e eu estou até hoje servindo a Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai deixar claro tudo isso, aonde eu compreendo tudo isso, é claro, que coisa boa, maravilha. Porém, nós vivemos um tempo, irmãos, aonde a riqueza da terra parece que está em mais voga nos olhos das pessoas.
Veja bem, é muito importante que nós compreendamos o que eu estou dizendo. Não é que ser um crente você não pode buscar tudo isso. Você deve buscar o melhor para a sua família. Mas quando a sua fé for questionada, o que é a âncora na sua vida é sua comunhão com Deus, e nada, absolutamente nada é maior do que a sua comunhão com Deus. Pode ir os anéis, mas a mão ficou. Lembra desse ditado mais ou menos assim? Se a sua ênfase é no que você alcança, e você considera que ser um crente é ser rico ou ter muito, você está completamente fora da visão. Você é pobre aos olhos de Deus, absolutamente pobre. Mas, basicamente, eu quero aqui começar pelo versículo 1, o versículo 14, aliás, onde o Senhor, ele identifica aqui: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando o Senhor se apresenta, como você bem sabe, ele se apresenta sempre diferente. Essa apresentação dele para os irmãos de Laodiceia é diferente de todas as outras 6. E ele começa dizendo: isto diz o Amém. Basicamente, o Senhor, ele está fazendo menção de que ele é o sim, ele é aquele que confirma todas as coisas. O sim, aqui o amém significa assim seja, na tradução mais comum do uso, mas nesse texto, é literalmente: eu sou aquele que declara, aquele que define, aquele que declara como são, como é. Eu sou o sim. O apóstolo Paulo cita em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, uma compreensão semelhante, quando ele diz: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Veja bem, se você puder abrir, nós estamos hoje sem multimídia, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, acompanhe. Vamos interpretar a Bíblia com a Bíblia. Diz o texto assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. O que Paulo está dizendo aqui? Claro, tem que ler o contexto, mas eu quero, de forma sucinta, observar com você. Ele está dizendo que aquilo que deve ser determinado deve passar pelo crivo da pessoa de Jesus. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Ou seja, não é algo que eu tiro da minha cabeça, não é algo que os homens definem como deve ser, mas é por meio dele que todas as coisas são, e são por meio dele definidas. E por isso também por meio dele se diz o amém. Veja bem, por meio dele. Eu tenho que olhar para Jesus e compreender que todas as coisas serão feitas sob a ótica do Cristo. E aí qual é a fala de Jesus para Laodiceia? Ele já começa dizendo: não é do jeito de vocês não. Aonde que eu vejo isso? Quando ele começa dizendo eu sou o amém, ele está dizendo: é eu que defino como são as coisas. Ele já começa com a identidade daquele que vai corrigi-los. E aqui, meus irmãos, é muito importante na sua vida. Tudo que você quer para você, tudo que você tem em projeto, você tem lá uma empresa, você está começando uma empresa ou quer começar uma empresa, a motivação para abrir essa empresa, ela tem que passar pelo crivo da pessoa de Jesus. É para a glória de Deus ou é para a sua glória? É para engrandecer o Senhor ou é para engrandecer sua família? É para amar o próximo, não é? Conto uma história, eu li num livro sobre finanças de um rabino que recebeu
um dos seus participantes ali daquela sinagoga, nos Estados Unidos, e ele era dono de uma fábrica muito grande, e ele sentiu no coração que tinha que fechar a fábrica. Tinha que fechar a fábrica e tinha que se dedicar só à palavra de Deus agora. O rabino, quando ouviu isso, quase morre. E sentou com ele e explicou que a obra de Deus, através dele, era através daquela fábrica. Porque ali, aquelas centenas de pessoas que trabalhavam ali, eram abençoados através daquela fábrica. E ele disse, olha, você quer servir a Deus? Deus te chamou para isso. E você quer largar o que Deus te deu, achando que vai estar abençoando. Meus irmãos, é muito importante entender. Aqui no nosso meio nós podemos ter alguém que o Senhor vai levantar e que Deus abençoe, que seja muitas pessoas assim. Por quê? Porque quando se fala em servir a Deus, alguns pensam assim, vai ser um missionário, vai ser um pastor. Sim, com certeza ele vai agora largar tudo e servir pregando. Meu irmão, fazer a obra de Deus é muito mais amplo do que isso. Aliás, você pode fazer tudo isso e também ser um empresário. Eu estou dizendo que servir a Deus pode ser dando emprego. Quantos aqui são felizes quando recebem seu salário, hein? Quantos são felizes? Tem alguém que providencia isso, que é o dono do negócio, ou o governo, se você trabalha para o Estado. Então, fazer a obra de Deus, porque dignifica o homem, ele pagar os seus compromissos, ele ter os seus projetos. Então, isso também é obra de Deus. Então, mas tudo tem que ser definido pela pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. E Jesus começa falando com essa igreja, dizendo, é por meio da minha pessoa que o sim é declarado, que a definição de todas as coisas devem ser levadas. Depois ele diz, eu sou testemunha fiel. Laodiceia, irmãos, ela era o centro do juizado da justiça de Roma para toda aquela redondeza. Toda aquela redondeza das cidades governadas por Roma, e Roma era senhor sobre toda aquela região completa, era governada, e ali ficava a central dos procônsules, das pessoas que definiam as sentenças sobre as questões de toda a região. E Jesus se apresenta como a fiel testemunha. No meu entendimento, e aqui eu estou observando algo muito específico, que Jesus se apresenta como aquele que naquilo que ele vai dizer, definirá uma sentença. Quem é o juiz de todas as coisas? Nosso Deus. E o Senhor Deus, da pessoa de Jesus, se apresenta como aquele que fará uso da palavra como a testemunha fiel. Jesus viu aquela igreja, e ele se apresenta como aquele que é o que tem as palavras para definir a verdade sobre ela. Meus irmãos, só aqui nós já estamos aprendendo que nós temos que nos desarmar de toda a situação que tenhamos colocado diante de nós, nas nossas vidas. Como assim? Quando nos apresentarmos a Deus, nós precisamos entender que Ele é quem define todas as coisas. Nós precisamos entender que é Ele que é a testemunha de tudo que fazemos. E Ele falará o que Ele vê. Não, pastor, mas está tudo certo com a minha vida. Preste atenção, irmão. Eu costumo sempre dar esse exemplo. Você está lembrado naquele dia que você estava lá na sua casa, você foi orar um pouquinho mais e leu a Bíblia um pouquinho mais. E quando você terminou de orar e ler a Bíblia, você descobriu que você tinha coisas a corrigir. Quantos aqui já passaram isso? Maioria. Os que não levantaram a mão aí, meu irmão, estou preocupado com você. Estou preocupado, porque ou você ouviu o Senhor dizendo, tem uma história, né? Dois doidos estavam no hospício lá, falando um com o outro. Um achava que era Deus, e o outro achava que era o Filho de Deus na terra. Ele era o melhor Filho de Deus que tinha.
E aí o que achava que era o melhor filho de Deus, olhou para o que achava que era Deus e disse: olha, Deus essa noite falou que eu sou o filho amado dele, que na terra não tem ninguém igual a ele, igual a mim. Aí o outro, que a doideira dele era sentir que ele era Deus, ele coçou a cabeça e disse: brincadeira, eu não entendi essa, porque eu não me lembro de ter falado com você ontem, né? Não sei que você esteja nessa linha. Ou então, é claro, você não lembra, mas você já passou por essa experiência. Meus irmãos, a prova de que nós não podemos confiar naquilo que falamos de nós mesmos é que quando buscamos a Deus, nós temos na nossa caminhada, no histórico, experiências, aonde depois de um momento de comunhão você descobriu que tinha que procurar alguém pedir perdão, ou tinha que liberar perdão sobre alguém, ou tinha que corrigir um comportamento, mas antes de você ter aquele momento, você jurava que estava tudo bem. Você acreditava que estava tudo maravilhoso. Então, meu irmão, receba aí na sua vida, a testemunha fiel é Jesus. É Ele que vai falar com você e vai dizer o que Ele viu que você fez e o que você é. Para essa igreja ele disse: você diz que está rico e que não precisa de nada, mas eu vejo a verdade e eu vou falar a verdade. Ele lascou para cima. Então eu quero dizer para você, se você é aquele que quando vai orar está tudo sempre bem, está tudo maravilhoso, você tem que estar preocupado. Aliás, irmãos, não tem uma vez que eu não vou orar que eu não pego um puxão de orelha de alguma coisa. Não tem um momento que eu não fico trocando minhas conversas com Deus, que eu não ouço que eu tenho que melhorar alguma coisa. Não tem. De duas uma. Ou eu sou pior, 10.000 vezes pior do que você. Eu não sou, eu sou igual a você, filho. Não tem melhor e nem pior. Todos nós estamos na mesma condição, só temos responsabilidades nesse momento, responsabilidades diferentes. Então receba aí na sua vida, busque a Deus, entendendo que Ele é o amém. É Ele quem define o que é. E Ele é que é a testemunha fiel. O que Ele disser que viu, e você, o que Ele disser a seu respeito, receba e se submeta em nome de Jesus. Só aqui já dá vontade de ajoelhar, né? Meu Deus, Ele é a testemunha fiel. Ele é a testemunha fiel e a testemunha verdadeira. O princípio da criação de Deus. Para entender melhor esse trecho, basta voltar um pouquinho. Você está com o Apocalipse aberto, volte aí para o capítulo 1, o versículo 4 e 5, por gentileza. Capítulo 1, versículo 4, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir. Repita aí: que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos. O soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, essa fala de Jesus para Laodiceia parece repetir as palavras que lá atrás foram proferidas, mas com ênfase. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que tudo que Deus fez, Ele estava no princípio, na criação de todas as coisas. Normalmente nós temos uma compreensão, e essa compreensão é muito boa, de que pessoas mais velhas, nós temos que dar honra, porque eles viveram mais do que nós, viram mais do que nós, eles têm mais experiência, ou pelo menos era para ter experiência, principalmente com Deus, se assim são dedicados ao Senhor. Mas aqui o Senhor está dizendo, sob a criação, todas as coisas que aconteceram, eu sou o princípio delas todas. Olha a autoridade que ele começa. Irmãos, ele não falou nada ainda para essa igreja. Ele só deu a carteirada. E aqui
ele vai começar agora a mexer com a estrutura dessa igreja. Que difícil, hein? Por quê? Porque essa igreja era a igreja aparentemente a melhor que tinha aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos. Motivo de oração, irmãos. Aí alguém olhava assim um para o outro. Vamos orar pelo quê mesmo? Nós não temos problema. Eles achavam que o dinheiro que eles tinham definia sua segurança. Absolutamente. O versículo seguinte, o Senhor diz, verso 15: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. O entendimento a respeito desse texto, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela era conhecida pelos... Você vai encontrar duas interpretações sobre a cidade. Ela recebia águas termais que vinham por dutos que ela mesma tinha construído, dado ao seu potencial que tinha, e eles construíram dutos que traziam a água, e essa água, quando chegava em Laodiceia, ela não tinha mais o calor de onde ela saiu. A outra interpretação é que a própria cidade tinha uma água que era incomum era impossível, aliás, a pessoa bebê-la, era uma água salobra. E essa água, além de ser difícil de tomar, porque não era para o uso, ela gerava uma vontade, uma ânsia de vômito. Seja qual for as duas realidades, não há consenso entre a história da cidade, mas seja qual for as duas questões, Jesus utiliza de uma coisa cotidiana em Laodiceia, o conhecimento a respeito disso da cidade, para falar do espiritual. Isso é o que nos importa. Ele cita que eles não eram nem quentes, nem frios. Eles eram mornos. E aí, o entendimento de todo cidadão de Laodiceia era tranquilo. Espera aí, assim como nós não conseguimos tomar essa água, o Senhor não consegue nos engolir. Ele não consegue ver o ambiente agradável quando fala, quando vê as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, talvez seja uma das características também muito sérias do nosso tempo. Você se lembra, algumas vezes eu já fiz isso aqui, na pandemia agora, em um determinado período, acho que por 2 vezes eu perguntei assim: irmãos, a pandemia, quem está por trás dessa enfermidade, é Deus ou o diabo? Quem lembra disso? Quem lembra? Aí eu perguntei, quem diz que é Deus? Levanta a mão. Aí quem diz que é o diabo? Levanta a mão. Irmãos, havia um número expressivo de pessoas que não levantou a mão nem para uma coisa, nem para outra. Eu até brinquei no dia, eu acredito que os irmãos acreditam que é nem Deus e nem o diabo, muito pelo contrário. Só existe o diabo, só existe luz e trevas, irmãos. Tem uma terceira opção. Mas o que dá a entender é que existe um grupo de pessoas que eles não se interessam pelo assunto. Eles não querem saber. Eles não são nem frios, vamos dizer aí, não, pastor, é o diabo. E nem quentes. Pastor, é claro que é Deus que é soberano e governa todas as coisas. Veja bem, se alguém diz que é o diabo, e pode ser o diabo, pois Deus ordenou que ele fizesse tal coisa, e aí eu estou parafraseando com textos da Bíblia, existem trechos da Bíblia que o próprio Deus mandou doença, e existem outros que ele ordenou que o mal fosse lá e fizesse. Qual é o texto clássico para essa compreensão? O texto de Jó. Pode tocá-lo, só não mata. O Senhor disse para Satanás. Quem foi que colocou o câncer, que provavelmente era câncer, que ele tinha câncer de pele? Quem colocou aquele câncer foi o próprio Satanás. E você vai encontrar trechos da Escritura que foi Deus que colocou.
Ainda que repentinamente você vai encontrar um homem que ficou cego por um instante. Um dos discípulos, o apóstolo Pedro, disse: olha, ficarás cego. E o homem ficou cego. E aí, eu quero observar com você que o fato de termos pessoas que não se preocupam, são pessoas mornas. Irmãos, eu me lembro no tempo que tinha eu vou repetir isso de novo aqui. Tinha uns barulhos estranhos aqui no bairro, lembra desse tempo? Tinha um barulho estranho. Tinha um barulho tão estranho, irmãos, que tinha gente me ligando antes dos cultos: vai ter culto? Você ouviu, pastor? Hoje vai ter culto? Aí eu digo: agora é que tem que ter mesmo, né? Dependendo, eu cheguei a dizer, eu digo: rapaz, não podia, lá no ar que chama traque, é um fininho, né? Faz um barulho sem vergonha. Aí não podia ter um desse que o cara, oh meu Deus do céu, barulho estranho, não vou para o culto. Aí eu me lembro, irmãos, que nós marcamos aqui um grande ajuntamento para orar. Mas pense no canto mais limpo dessa terra. Vem uns gatos pingados, vem uns guerreiros de Deus, macho toda a vida, mas não dava num punhado da mão, não dava nos dedos da mão, das duas mãos, não dava. E aí eu olhava e dizia: meu Deus do céu, mas será possível? Será que é porque tem medo da bala perdida, né? Deve ser. Mas aí eu comecei a notar que a pessoa não tem medo da bala perdida para ir no supermercado. E a bala não fica perdida, não. Perdido estou eu, pastor, se eu não for no supermercado. E não tem bala perdida para sair, para ir no banco, não tem. E agora na pandemia do mesmo jeito. O vírus está aí, pastor. Mas se mexeu no bolso, o cara dá um jeito. Mexeu na barriga, dá um jeito. E dependendo, mexeu no ambiente de festa. Tem gente que não abre mão de uma festa. Meu irmão, e esse período foi desafiador. Aniversários com 3 pessoas. Lá em casa, aniversário do meu garoto foi nós 3. Eu, a mãe dele e ele. E tira a foto e põe tudo. Mas só nós 3. Irmãos, o que teve de gente entrando em depressão porque não consegue viver sem festejar. E você já deve ter conhecido o caso. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar suas contas direito, mas não fica sem um bolo e convidar um monte de gente. É ou não é? Claro que isso não tem aqui, né? Isso aí é em outro lugar, né? Em algum lugar por aí você encontra. Aqui não, né? Amém, irmãos? É. Amém, mais fraco do que tudo. Onde tem ser humano tem isso, irmãos. Aí, qual é a situação? Você olha para a pessoa, e aí, meu irmão, então não sei o quê. É aquilo que eu tenho dito, a pessoa ora para que se encerre a pandemia, mas é para ela poder ter a vida dela de volta. Ela não é fria, nem pelo menos para criticar que ela não pode isso ou aquilo. E nem é quente para dizer: olha, eu vou orar e Deus vai fazer o milagre. Não, ela não é nenhuma coisa nem outra. Ela é morna mesmo. Ela não pergunta se está doente, se deixou de estar, se morreu, se não morreu. O vizinho está lá passando necessidade, ele até vê, mas não se importa. Irmãos, realmente, no estudando para essa carta, para ministrar aqui esse assunto, eu fiquei convencido de que o nosso tempo é realmente um tempo semelhante ao tempo de Laodiceia. Quantos aqui já perceberam isso que eu estou falando? As pessoas não se importam. Aliás, irmãos, eu me lembro do tempo que quando alguém morria, o velório era o evento. Hoje em dia, morreu, você tem quase que empurrar as pessoas. Ô rapaz, você vai, né? Porque as pessoas não querem. Não querem. A pessoa não quer ver ninguém chorar. A pessoa não quer ver ninguém sofrer, então ela não vem. E aí ela esquece que o texto bíblico diz: chorar com os que choram. Então eu pergunto nessa noite: você é quente ou frio? Porque se você é morno, meu irmão, você está feio o negócio. Em outras palavras, você está numa condição que o Senhor Deus não te suporta. E o que é que você vai fazer?
Irmão, só o poder de Deus, porque eu sei que eu estou aqui pregando, e essa pessoa, irmãos, nós estamos vivendo um tempo complicado. É uma incoerência tão grande que é capaz da pessoa estar olhando para o relógio nessa hora. Quero deixar claro, irmãos, que eu preguei hoje de manhã, que eu preguei hoje à tarde. Quem vem para o estudo de doutrina vê que o pastor está aqui que nem uma bala. Por quê? Pode ter duas pessoas, pode ter uma pessoa. Eu prego como se fosse para uma multidão. E eu estou aqui, eu poderia, humanamente falando, dizer, não, vou só falar duas, com todo respeito à palavra, duas besteirinhas, que é um termo do norte, do nordeste, né? A pessoa diz, não, vou falar só um pouquinho. Né? Não que a palavra de Deus é uma besteirinha, mas é horrível essa, mas você entendeu. Estou cansado. Veja bem, se você está cansado aí, se você está doido para que acabe logo o culto, para você mudar o canal, eu quero deixar claro para você que é sério o que nós estamos fazendo. O que Deus está movendo é sério, é verdadeiro. Hoje de manhã eu falei, eu estou orando a Deus, porque eu gostaria muito de trazer já nos próximos cultos sobre a nossa leitura que devemos ter na Escritura sobre o que está acontecendo em Israel e a relevância disso para a igreja. Agora, você sabia que está arriscado eu perguntar, e aí, você tem visto o que tem acontecido em Israel? E a pessoa diz, não estou sabendo de nada. Quem aqui não está sabendo? Não vou perguntar, agora já era, ferrou. Agora já entreguei. Agora já era. Mas pergunta se não sabe o que está rolando no Facebook. Pergunta se não sabe o que está rolando lá na rede social A, B e C. O que fulano postou no Instagram e você ficou rindo. Talvez o TikTok foi à toa esses dias, mas nesse momento, esses dias agora, antes de começar o culto aqui, eu estava ouvindo o pronunciamento do primeiro-ministro de Israel. Meus irmãos, tem muita coisa acontecendo. E se estas coisas são o cumprimento de todas as coisas, se está para aparecer o filho da perdição, o iníquo, se está para aparecer o anticristo, você sabia que vai ter gente sendo perseguido? E não sabia por quê, não sabe nem por quê, porque não se preocupa. Irmãos, eu coloquei aqui, eu vou perguntar, você tem coragem. Não vou perguntar, não. Não vou perguntar, não. Pergunta, irmão. Pergunta ou não pergunta? Pergunta ou não? Olha só. Eu citei aqui sobre o feminismo. Não se revele, não. Não levante a mão, não. Pode ficar tranquilo. Só reflexão. Só pancadinha. Uma pancadinhazinha nas costas. Olha só. Eu coloquei o link sobre feminismo no grupo da igreja, porque eu citei aqui o feminismo. É um dos estudos sobre feminismo mais sérios que eu considero até hoje, ministrado por uma deputada estadual lá do Sul, presbiteriana, e ela ministrou numa universidade presbiteriana. Antes dela falar, ela falou, agradeceu às autoridades daquela universidade, e também a uma autoridade da denominação dela. Mas pelo fato de ser uma deputada, pode ser que alguém tenha assistido e não quis continuar. Como se fosse um pecado ouvir um deputado. Porque há quem pense que religião e política não se mistura. Olha só, você tem que ouvir primeiro e analisar para depois, e se não pode, não deve, você retém o que é bom. Mas é arriscado pessoas terem olhado e nem clicou em cima. Mais de 2 horas de ministração. No final do que você vai ouvir ali, se você é envolvido com o reino de Deus, você ficou apavorado. Irmãos, eu perguntei aqui no grupo do Homem ao Máximo algumas coisas sobre feminismo. Aí eu digo, quantos aqui já estudaram sobre o assunto? Ninguém estudou. Está aqui o Ianon aqui de testemunha. Foi ou não foi? Eu acho que você ficou impactado também com a pergunta que eu fiz. Irmãos, ninguém sabia sobre o assunto. E o feminismo está definindo coisas nas escolas, nas universidades. O feminismo está lidando com o que os seus filhos vão ouvir dentro das escolas. E se eu, que sou crente, não me preocupo com isso, eu não deveria então viver na terra. Eu vivo numa terra que eu tenho que saber.
Se eu sou um crente, eu estou preocupado com o reino, eu tenho que saber o que está acontecendo na política. Irmãos, em nome de Jesus, aqui nesse púlpito, nunca vai subir um político aqui para a gente orar, né? Nós vamos orar pelo fulano que vai ser candidato. Não vai acontecer isso aqui, diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Aqui nós pregamos para você eleger Jesus como Senhor da sua vida. Mas isso não quer dizer que nós não vamos colocar o dedo na ferida. De que nós somos crentes e temos um compromisso com o reino de Deus, onde a família de Deus ela tem uma única identidade, constituída pelo próprio Deus da sua palavra. E como crentes que nós somos, nós temos um compromisso de pregar e viver a fé assumindo a realidade. Aí a pergunta que eu ia fazer, porque ninguém comentou lá, se comentou não vi. Me perdoe você que comentou. Ninguém nem pelo menos disse assim, legal pastor, pastor aleluia, que coisa boa, eu não sabia. Ninguém se preocupou. E aí sabe o que está sujeito a acontecer? Seus filhos vão crescer, eles vão para a escola e vão ouvir lá uma doideira, dependendo do lugar que eles estejam. Eu quero deixar claro, irmãos, que tem servos de Deus nas escolas, tem professor ungido, abençoado, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, mas tem também pessoas que estão querendo destruir a família. Aonde no lugar era para a pessoa aprender matemática, física, química, todas as matérias, para ela ser bem-sucedida no mundo profissional, mas tem sido algo para mudar as pessoas quanto à visão da família. E o movimento feminista tem trabalhado para isso. Pastor, o senhor está pregando sobre o quê? Sobre a igreja de Laodiceia ou sobre o feminismo? Eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não se importam. E elas não procuram informação, mas o besterol é campeão. A pessoa não para de ver vídeo engraçado. Vídeo engraçado é toda hora, todo dia. E o capeta não para de trabalhar para destruir. Eu quero deixar claro para você. E se você não acordar, meu irmão, se você não acordar, vai chegar o tempo do choro. Eu estou dizendo que existe um povo que não se tocou, que nós estamos numa guerra, onde o diabo, o mal, as trevas, querem destruir a vida das pessoas. E hoje, se você fosse posto no deserto, no lugar de Jesus, você não poderia se posicionar como Jesus posicionou-se. Se você é uma pessoa morna, você sabe que não tem lido a Bíblia, mas não se importa. Você sabe que não tem orado, mas não se importa. Eu quero louvar a Deus, irmãos. Quero louvar a Deus pela iniciativa do Ministério das Mulheres, não é porque a minha esposa é a liderança, não. Aliás, tomou a iniciativa debaixo de oração e chegou e me informou de, olha, sentindo no coração que devo fazer isso, já tenho convocado as mulheres assim, desejo. Nós tivemos hoje aqui 3 salas de oração, onde em cada sala tinha 2 pessoas, porque não pode ter aglomeração. E ali estavam orando 3 salas. E isso por quê? Porque nós precisamos orar, mas depois que apareceu o negócio da pandemia, da quarentena, parece que os problemas, parece que o diabo tirou férias. Louvo a Deus porque ontem os jovens estavam aqui orando, e não foi a orientação do pastor, não. Eu creio que é fruto da graça de Deus, Deus tem falado com a liderança. Porém, eu estou dizendo que tem gente que vê tudo isso e não se importa. Você é morno. E os mornos não permanecerão em Jesus. Quem for morno não permanece em Jesus, é lançado fora. E o ralado, irmãos, o difícil é que Deus vai lançando fora quem não é. E aí aqueles desavisados da Bíblia olham para o pastor,
Pastor, e aí o senhor vai fazer o quê? Meu irmão, se Jesus está vomitando, eu sou quem para fazer alguma coisa? Eu estou dizendo que nós vivemos um tempo, parece que todo mundo tem que ser crente. A pessoa brincou a vida toda na igreja. A gente chama para orar, não quer orar. A gente chama para ler a Bíblia, não quer ler. E aí veio o diabo e pô! Ou o próprio Deus tomou providência, não permitiu nem o diabo não. Ele mesmo foi lá e fez a obra. Que ele é Senhor, ele faz o que ele quiser. E aí, pastor, o senhor vai fazer o quê? Eu digo, meu irmão, eu vou pedir misericórdia para mim não ser vomitado. Como que eu posso ser vomitado? Meu irmão, Deus está levando muito pastor, não é brincadeira não. Ninguém pode definir que um pastor foi por isso ou por aquilo. Deus é que sabe. Quero deixar claro que Deus não leva porque estava infiel. Deus não leva porque era fiel ou leva porque não era fiel. Isso aí a gente deixa para Deus analisar. Não é a nossa parte. Infelizmente, irmãos, o que tem de crente imaturo, que fica determinando pessoas que estavam no mundo, que eram infiéis, sim, pecadoras, publicamente pecadoras, e ficam martirizando ali o assunto, definindo o que fez e aconteceu, e a pessoa invocou-se contra o Senhor e minou ali o Evangelho e falou mal de Deus. Se essa ótica aí fosse levada em consideração, eu e você tínhamos morrido também. Você não era flor que se cheire, eu não era flor que me se cheirasse. Quem aqui não era flor que se cheire? Levanta a mão aí, rapaz. Estou de olho aqui, quem não levanta. Brincadeira, irmão, só para não pesar tanto, né? Uma lapada dessa, tem que ter pelo menos uma risada. Meu Senhor, está doendo em você, está doendo em mim também. Olha só. Nenhum de nós merecia estar aqui. Todos nós aprontamos. E a aprontação que eu estou falando é viver nas trevas, afrontando a Deus com as trevas, vivendo nas trevas. Só isso já era o ato principal. E a todos os que estão no mundo, ainda que estejam falando as piores coisas, nós, igreja, devemos profetizar sobre a vida deles. Devemos declarar, Senhor, tem misericórdia, porque um dia eu fui assim. Que ele seja salvo, que ela seja salva. Está morrendo no hospital, fez e aconteceu, mas nós vamos orar, Senhor, que ele se lembre das tuas palavras e que ele seja salvo em nome de Jesus. Eu reconheço essa realidade e eu quero orar com você. Quarta-feira eu devo encerrar essa carta. Na verdade eu queria ter encerrado hoje, mas não foi possível. Meus irmãos, o meu coração para por aqui, nesse trecho, onde o Senhor declara, olha, eu vou vomitar. E você que está aqui hoje, eu quero pedir a todos que fiquem de pé e nós vamos orar. Se você é essa pessoa que não se move, seja A ou B, você fica no meio. Você não se preocupa. Você não se move. Você sabe que você precisa consertar, mas você não se move. Você sabe que o mundo precisa ouvir o Evangelho, mas você não prega. Você sabe da sua ausência. Você é a igreja. Meu irmão, eu quero repetir aqui que a igreja do Senhor, cada um que foi salvo é embaixador, rogando aos perdidos que eles se reconciliem com Deus. Eu quero declarar que você é sal, portanto você deve fazer o seu trabalho. Eu quero dizer que você é luz e aonde você está as trevas não podem permanecer. Então você tem que se mover, você não pode ir por esse caminho que você está indo. Eu estou dizendo aqui em nome de Jesus, se você está em casa, aí porque você tanto faz, está online, ou está em casa, ou está aqui, você é morno também. Eu quero deixar claro, irmãos, quero deixar claro aqui que essa pandemia, esse distanciamento, tem servido como justificativo para pessoas que não têm por que estar em casa. Eu quero dizer que o Evangelho de Deus não é online. Como assim? Você pode ter oração online, você pode ter a pregação online, mas a comunhão nunca será substituída. Você precisa desse tripé espiritual.
ler a Bíblia, orar, mas ter comunhão com seu irmão. Quando acabar aqui, o momento de culto é a reunião ali fora. Você vai estar de máscara, você vai ter utilizado álcool, mas você precisa ter contato com seu irmão. E eu quero dizer em nome de Jesus, vamos acertar nossa vida com Deus. E vamos fazer tudo que Deus falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos e agora se arrependa. O texto diz, se não se arrependeres, arrepende-te e sê zeloso, aliás. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. E eu convido você a se arrepender de ser morno. Se você já tem se posicionado como quente na presença de Deus, eu creio, você deve agora pedir, Pai, usa-me ainda mais para a glória do nome do Senhor. Meu Pai, eu te peço misericórdia. Eu te peço que o Senhor agora venha tomar em tuas mãos cada um que está aqui. E eu te peço, Senhor, quebra tudo que tem que ser quebrado, toda cadeia maligna, todo espírito de frieza agora, bata em retirada da vida dessa pessoa, da casa dela, em nome de Jesus. E seja agora o Espírito Santo de Deus, aleluia, seja o Espírito Santo do Senhor enchendo a vida dessa pessoa e enchendo a sua casa. Pai, levanta-nos como um exército poderoso na tua presença. Ministra ao nosso coração a tua vontade. Amém, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, vem com teu poder restaurando a fé, restaurando o prazer da tua presença, o prazer na tua palavra, o prazer na oração, o prazer em buscar a tua face. Meu Deus, transforme a nossa vida e nos tire desse ambiente de mornidão. Perdoa, Senhor. Pai, nos arrependemos e queremos nos posicionar e queremos nos levantar como guerreiros de oração, como pessoas que viverão a fé genuína, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça